Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal mostra para vocês o que aconteceu com os 32 treinadores que trabalharam na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Confere só! Bora começar destacando os casos dos 8 treinadores da Copa de 2018 que permanecem em seus cargos até hoje. São eles: Roberto Martínez, na Bélgica, Tite, na seleção brasileira, Željko Talić, na Croácia, Didier Deschamps, na França, Gareth Southgate, na Inglaterra, Fernando Santos, em Portugal, Aliou Cissé, em Senegal e Ian Anderson, na Suécia. De todos esses citados, apenas Ian Anderson não estará na Copa do Mundo de 2022, já que a Suécia não conseguiu garantir uma das vagas. Além desses casos, um que também merece ser ressaltado é o do moçambicano Carlos Queiroz, já que ele é o único dessa lista que foi recontratado após a Copa de 2018. Na Rússia, Queiroz comandou o Irã na campanha que terminou ainda na fase de grupos. Depois disso, deixou o cargo e acumulou passagens sem sucesso pelas seleções da Colômbia e do Egito, até que no último mês de setembro foi chamado de volta para trabalhar na equipe iraniana. Aos 69 anos, essa será sua terceira Copa do Mundo pelo país asiático. Agora é a vez de falar dos casos dos treinadores que seguiram outros rumos nos últimos anos. O argentino Héctor Cúper era o treinador do Egito na Copa do Mundo de 2018. Demitido do cargo logo após a eliminação na fase de grupos, acumulou nos últimos anos trabalhos pelas seleções do Uzbequistão e da República Democrática do Congo, mas desde o último mês de agosto segue livre no mercado. Ele tem 66 anos. Comandando a seleção da casa, o russo Stanislav Cherchesov ganhou notoriedade mundial ao levar a equipe às quartas de finais da competição. Ele permaneceu no cargo até julho de 2021, quando foi demitido após uma eliminação precoce na Eurocopa. Meses depois, assumiu a comissão técnica do Ferencváros, um dos clubes mais tradicionais da Hungria, e por lá segue até hoje. O treinador russo tem 59 anos. Idolatrado no futebol peruano, o argentino Ricardo Gareca permaneceu no cargo após a Copa de 2018 e nos últimos anos continuou fazendo um bom trabalho à frente da seleção local, chegando até a ser vice-campeão de uma Copa América. Mas a não classificação para a Copa do Mundo de 2022 rendeu sua saída do cargo no último mês de julho. Gareca está com 54 anos e segue livre no mercado. O colombiano Hernán Darío Gomes foi o comandante do Panamá na campanha da Copa do Mundo de 2018. Ele deixou a seleção após a competição da FIFA e nos últimos anos ainda trabalhou na seleção do Equador, no Independiente Medellín e também na seleção de Honduras, mas hoje, aos 66 anos, segue livre no mercado. Treinador da sensação Islândia, Heimir Hallgrímsson não permaneceu no cargo após a eliminação precoce ainda na fase de grupos. Poucos meses depois, foi contratado pelo Al Arab do Catar e por lá ficou por quase 2 anos e meio. Já no último mês de setembro, foi o escolhido para assumir o comando da seleção jamaicana, com a missão de levar o país para a próxima Copa do Mundo. O islandês tem hoje 55 anos. Ícone do futebol escandinavo, o norueguês Åge Hareide comandou a Dinamarca na Copa do Mundo de 2018. Apesar de uma eliminação nas oitavas de final, permaneceu no cargo até meados de 2020. Depois disso, voltou a focar o seu trabalho em clubes. Entre setembro de 2020 a julho de 2021, trabalhou no Rosenborg, da Noruega. E agora, há um pouco mais de um mês, comanda a comissão técnica do Malmo, da Suécia. Åge tem 69 anos. Chamado às pressas para comandar interinamente a Espanha naquele Mundial de 2018, Fernando Hierro deixou o cargo logo após a eliminação nas oitavas de final e até hoje nunca mais voltou a trabalhar como treinador. Ele está com 54 anos. Mesmo com a seleção sérvia eliminada ainda na fase de grupos, Mladen Krstalić não deixou a seleção após a Copa. Ele ficou no cargo até meados de 2019. Depois de um período livre no mercado, entre 2020 e 2021, acumulou trabalhos no TSC da Sérvia e no Maccabi Tel Aviv, de Israel. Já no último mês de julho, foi anunciado como novo treinador da seleção da Bulgária. O sérvio está com 48 anos. Campeão mundial em 2014, Joachim Löw emplacou sua terceira Copa do Mundo com a Alemanha em 2018, mas não foi bem, saindo ainda na fase de grupos. Ele seguiu no cargo até março de 2021, quando pediu demissão após 15 anos de trabalho. Aos 62 anos, ele segue afastado do futebol desde então. Recentemente, recusou um convite para trabalhar como diretor do Stuttgart.
Técnico dos Países Baixos na campanha do vice-campeonato mundial em 2010, Bert van Marwijk assumiu a Austrália no início de 2018, justamente durante a preparação para a Copa. Com a eliminação australiana da competição, deixou o cargo para meses depois assumir a comissão técnica da seleção dos Emirados Árabes Unidos. Por lá ficou um pouco mais de um ano. Aos 70 anos, trabalha hoje como consultor técnico do Maastricht, equipe da 2ª divisão holandesa. Multicampeão no futebol tunisiano, Nabil Ma'aloul estava em sua 3ª passagem pela comissão técnica da seleção local na Copa do Mundo de 2018. Demitido logo após a competição, passou nos últimos anos pelo Al Duhail do Catar, Kuwait Sports e Seleção Síria, até retornar ao Esperance de Tunis, um dos clubes onde mais conquistou títulos ao longo da carreira. Ele hoje tem 59 anos. No comando da seleção polonesa desde 2013, Adam Nawałka deixou o comando logo após a péssima campanha no Mundial da Rússia. Nos últimos 4 anos, o treinador não vem acumulando trabalhos no futebol. A única exceção foi uma rápida passagem pelo Lech Poznan, lá da Polônia, entre 2018 e 2019. Ele hoje está com 64 anos. Conhecido aqui no Brasil por suas passagens pelo Atlético Nacional da Colômbia e pelo São Paulo, o colombiano Juan Carlos Osório levou o México até as 8ª de final da Copa do Mundo de 2018. Após essa campanha, passou pela seleção paraguaia, voltou ao Atlético Nacional da Colômbia e, por último, comandou o América de Cali até o último mês de março. Aos 61 anos, Osório segue livre no mercado. Contratado pela seleção japonesa 2 meses antes da Copa, Akiro Nishiro levou a equipe nacional até as 8ª de final daquela competição. Dispensado do cargo, assumiu a seleção tailandesa em meados de 2019 e por lá ficou até julho do ano passado. Livre no mercado, Akiro tem 67 anos. À frente da seleção suíça desde 2015, o bósnio Vladimir Petkov permaneceu no cargo mesmo após a eliminação nas 8ª de final da Copa de 2018. Bastante prestigiado, ainda levou essa equipe nacional a uma excelente campanha na última Eurocopa e só deixou o posto em julho do ano passado para assumir o comando do Bordeaux da França. No clube francês, ficou até o último mês de fevereiro. Aos 59 anos, o treinador está livre no mercado. Apontado como uma importante peça para o ressurgimento da seleção colombiana no cenário internacional nos últimos anos, o argentino José Peckman deixou a equipe após a eliminação nas 8ª de final da Copa do Mundo de 2018. Após ficar mais de 3 anos afastado do futebol, ele aceitou em novembro do ano passado o desafio de comandar a seleção venezuelana. Peckman tem 73 anos. Contratado durante a preparação para a Copa, o argentino naturalizado espanhol, Juan Antonio Pizzi, deixou o comando da Arábia Saudita 6 meses depois da eliminação na fase de grupos no Mundial da Rússia. Depois disso, voltou para a Argentina e trabalhou no San Lorenzo e no Racing entre 2019 e 2021. Já no último mês de julho, assumiu o comando do Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos e por lá segue até hoje. Pizzi tem 54 anos. Com a responsabilidade de ajudar a Costa Rica a repetir a ótima campanha feita em 2014, o ex-meio-campista Oscar Ramírez deixou a seleção logo após a vergonhosa eliminação ainda na fase de grupos no Mundial de 2018. Desde então, o treinador segue afastado do futebol, cuidando de sua fazenda. Ele está com 57 anos. Considerado uma referência no futebol africano, o francês Hervé Ronan seguiu no comando do Marrocos mesmo após a eliminação na fase de grupos na Copa de 2018. Cobiçado por vários clubes, acabou trocando o Marrocos pela seleção da Arábia Saudita em julho de 2019 e por lá segue até hoje. Aliás, seu contrato é válido até 2027. O francês está com 54 anos. O alemão Gernot Rohr foi o treinador da Nigéria na Copa do Mundo de 2018. Apesar de bastante criticado por parte da torcida, ele permaneceu no cargo até o final do ano passado, quando foi demitido às vésperas da Copa Africana de Nações. Desde então, segue livre no mercado. O alemão tem 69 anos. Bastante prestigiado pelo seu trabalho no futebol chileno, Jorge Sampaoli foi o escolhido para comandar a Argentina na última Copa. Com a eliminação para a França nas 8ª de final, acabou deixando o cargo. Logo em seguida, se mudou para o futebol brasileiro, onde teve passagens expressivas por Santos e Atlético Mineiro. Aos 62 anos, Sampaoli ficou um tempo livre no mercado após deixar o Olympique de Marseille, mas ontem foi anunciado como novo treinador do Sevilha. Figura marcante no futebol sul-coreano, Shin Tae-yong foi o responsável por conduzir o país na eliminação ainda na fase de grupos no Mundial da Rússia. Demitido após o péssimo resultado, ele ficou livre no mercado por quase 3 anos, até ser convidado para assumir a seleção da Indonésia, seu cargo até hoje. O sul-coreano tem 51 anos.
Por fim, Oscar Tabares, considerado uma lenda do futebol uruguaio, emplacou em 2018 sua terceira Copa do Mundo seguida à frente do Uruguai. Na ocasião, levou a equipe até as quartas de finais. Bastante prestigiado, ficou no cargo até o final do ano passado, após 15 anos de trabalho. El Maestro, como também é conhecido, está com 75 anos. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!